Vereadores e vereadoras, peço desculpas, pois estou com um problema de voz, mas não deixarei de falar ainda assim. E gostaria de dizer que esse tema me é muito caro, pois eu trabalho com o planejamento urbano, com a política urbana, desde há muito, ainda pesquisadora na universidade, coordenadora do Observatório das Metrópoles, e acompanho a implementação de um sistema de desenvolvimento urbano para o nosso município, desde que o plano diretor, muito obrigada, desde que o plano diretor anterior foi aprovado em 2006, e ali já constava um sistema de política de desenvolvimento urbano efetivo, um sistema que contemplava, além do conselho, do fundo, das assembleias de planejamento e gestão territorial, do sistema de informações, também o Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana. Pois desenvolvimento urbano se faz com diagnóstico preciso, com um profissional que sabe o que está fazendo, com planejamento e com obediência ao Estatuto da Cidade, com obediência ao plano diretor, a todas as leis complementares. E eu diria que eu levo extremamente a sério esse desenvolvimento para o nosso município, e sempre eu fiz com muita responsabilidade todas as minhas intervenções e defesas. E demorou para que um dos itens do Sistema de Desenvolvimento Urbano fosse implantado, exatamente o IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, numa cidade planejada, numa cidade que não está totalmente entregue ao acaso, aos interesses pouco republicanos, mas, ao contrário, tem planejamento, tem legislação. Quando os primeiros planos diretores foram aprovados, no final dos anos 60, Maringá já contou com o seu primeiro plano diretor e já tinha um conjunto de legislação urbana para rezar o seu desenvolvimento, para definir o seu desenvolvimento. E, no entanto, agora, em regime de urgência, eu gostaria muito, ao final da sessão, sentar com Vossas Excelências e que cada um, de fato, dissesse, né, o que entendeu dessa legislação e o quão importante ela possa ser quando agora se cria um IPLAN paralelo, porque é disso que se trata esse instituto que, embora tenha outro nome, um CNPJ, ele assume funções já desempenhadas pela autarquia pública existente, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, o IPLAN. E aqui não há nenhum exagero de minha parte, mas é preciso, pegue as competências do IPLAN, asseguradas em lei, públicas, portanto, e agora também as atribuições, as competências do projeto de lei do Impacta. São as mesmas atribuições, meus senhores. Ou seja, o que se propõe a criar é uma estrutura paralela, com as mesmas funções, mas com regime jurídico distinto. O IPLAN é uma autarquia, com técnicos concursados, submetido ao controle público. O Impacta será um ente privado, sem concurso, com um conselho deliberativo formado majoritariamente por indicados do Poder Executivo. Desde o final de 2024, se discute em Maringá a necessidade de uma reforma administrativa. A gente viu o novo prefeito falando disso. Essa promessa paira sobre o Legislativo de que, a qualquer momento, né, um tal projeto de uma tal reforma chegaria, mas, de fato, isso não aconteceu.
né? A gente até esperava a fusão de secretarias, a diminuição da máquina pública e, portanto, a redução de cargos comissionados. Contudo, o que a gente vê com a tramitação desse projeto número 2388 é exatamente o oposto. A gente não está diante da prometida racionalização e diminuição de despesas, mas o contrário. Estamos diante da criação de mais um organismo, uma entidade privada, com estrutura própria, portanto, sem, inclusive, a necessidade da transparência que os nossos órgãos públicos têm. E com um orçamento milionário, com status equivalente à secretaria e com orçamento maior do que algumas secretarias fim. E, com isso, Maringá caminha para atingir a marca recorde de 36 secretarias, ou estruturas do primeiro escalão. Superamos Curitiba, que tem 34, Londrina tem 32, mas Maringá figura em primeiro lugar no Paraná, com o maior número de organizações de primeiro escalão. É importante destacar que não é apenas a quantidade, né, mas é o custo, é a eficiência, o verdadeiro objetivo, que é isso que me preocupa. Então, nós já temos 332 cargos comissionados, distribuídos Prefeitura, IPLAN, IAN e AMR, sem contar as FGs. A pergunta que se impõe é: faz sentido aumentar esse quadro com uma estrutura que é não uma cópia, mas é um arremedo de um importante instituto que faz planejamento? Eu diria, inclusive, eu gostaria de não ser indelicada ao falar isso, mas vou falar. O Silvio Barros I teve a coragem de extinguir o ETPLAN, o então IPLAN naquele momento. Ele olhou e disse: não é isso que eu quero. Não quero instituto dizendo que eu tenho que fazer. Eu quero meu próprio instituto. Ele extinguiu, então, o ETPLAN e acabou numa canetada. O atual prefeito não faz isso, o Silvio Barros II, mas ele cria um arremedo de plan onde ele possa efetivamente mandar fazer o modelo de cidade que deseja. Enfim, né, é de fato uma reforma administrativa, é parte de uma reforma, mas a gente tem que lembrar que reforma administrativa não é para aumentar, mas tem que ser para cortar na carne, se preciso for. Não pode criar estruturas, inclusive que, nesse caso, tenho certeza que se trata de um cabide de empregos disfarçado de inovação institucional. Não se pode admitir que secretarias como a da mulher, da juventude, das pessoas com deficiência, o fundo do Corpo de Bombeiros tem, nobre vereador Ângelo Salgueiro, 1,1 milhão anual. A Secretaria das Pessoas com Deficiência, nobre vereador Akemi, a presidente da nossa frente, que lida com as questões das pessoas com deficiência e doenças raras, tem 1,2 milhão. Só para terminar esse restinho de ano, estão aportados ao orçamento, à LOA, ao que se vai votar nesse momento, que os senhores já aprovaram, o aporte de 1.700.000 só para esse ano e para os próximos 2 anos, 3 milhões de reais. Lá para pessoas com deficiência, 1.200.000 no ano. Secretaria da Mulher, que detém uma política extraordinária e importante, tem 4.500.000. Se aproxima o valor deste arremedo de instituto de planejamento que a gente não sabe, de fato, para que veio e a que serve. Portanto, eu deixo aqui o meu apelo, né, que essa casa cumpra realmente o seu papel de freio e contrapeso institucional, que não se dobre ao discurso da necessidade deste órgão extraordinário de planejamento, porque não há essa necessidade. E que, de fato, defenda a boa gestão, a responsabilidade fiscal e o interesse público, que, nesse momento, não está em jogo. Muito obrigada.